Alguns desafios do mundo atual. A humanidade vive, nesse momento, uma viragem histórica, que podemos constatar nos progressos que se verificam em vários campos. São louváveis os sucessos que contribuem para o bem-estar das pessoas. Por exemplo, no âmbito da saúde, da educação e da comunicação. Todavia, não podemos esquecer que a maior parte dos homens e mulheres do nosso tempo vive o seu dia a dia precariamente, com funestas consequências. Aumentam algumas doenças. O medo e o desespero apoderam-se do coração de inúmeras pessoas, mesmo nos chamados países ricos. A alegria de viver frequentemente se desvanece. Crescem a falta de respeito e a violência. A desigualdade social torna-se cada vez mais patente. É preciso lutar para viver, e muitas vezes viver com pouca dignidade. Essa mudança de época foi causada pelos enormes saltos qualitativos, quantitativos, velozes e acumulados que se verificam no progresso científico, nas inovações tecnológicas e nas suas rápidas aplicações em diversos âmbitos da natureza e da vida. Estamos na era do conhecimento e da informação, fonte de novas formas de um poder muitas vezes anônimo. Não há uma economia de exclusão. Assim, com o mandamento não matarás, foi um limite claro para assegurar o valor da vida humana, assim também hoje devemos dizer: não há uma economia da exclusão e da desigualdade social. Essa economia mata. Não é possível que a morte, o enregedamento do idoso sem abrigo não seja notícia, enquanto é a descida de 2 pontos na bolsa. Isso é exclusão. Não se pode tolerar mais o fato de se lançar comida no lixo, quando há pessoas que passam fome. Isso é desigualdade social. Hoje, tudo entra no jogo da competitividade e da lei do mais forte, onde o poderoso engole o mais fraco. Em consequência dessas situações, grande massa da população vem excluída e marginalizadas, sem trabalho, sem perspectivas, num beco sem saída. O ser humano é considerado em si mesmo como um bem de consumo que se pode usar e depois lançar fora. Assim, teve início uma cultura descartável, que, aliás, chega a ser promovida. Já não se trata simplesmente do fenômeno de exploração e opressão, mas de uma realidade nova, com a exclusão. Fere-se na própria raiz a pertença à sociedade onde se vive, pois quem vive nas favelas, na periferia, ou sem poder, já não está nela, mas fora. Os excluídos não são explorados, mas resíduos, são sobras. Nesse contexto, alguns defendem ainda as teorias da recaída favorável, que pressupõe que todo o crescimento econômico favorecido pelo livre mercado consegue por si mesmo produzir maior equidade e inclusão social no mundo. Essa opinião, que nunca foi confirmada pelos fatos, exprime uma confiança vaga e ingênua na bondade daqueles que se detêm, o poder econômico e nos mecanismos sacralizados do sistema econômico reinante. Entretanto, os excluídos continuam a esperar, para se poder apoiar um estilo de vida que exclui os outros, ou mesmo entusiasmar-se com este ideal egoísta. Desenvolveu-se uma globalização da indiferença. Quase sem nos dar conta, tornamo-nos incapazes de nos compadecer.
Ao ouvir o clamor alheios, já não choramos à vista do drama dos outros, nem nos interessamos por cuidar deles, como se tudo fosse uma responsabilidade de outra que não nos incumbem. A cultura do bem-estar anestesia-nos, ao ponto de perdermos a serenidade do mercado. Serenidade. Seu mercado oferece algo que ainda não compramos, enquanto todas essas vidas ceifadas por falta de possibilidades nos parece um mero espetáculo que não nos incomoda de forma alguma. Não a nova idolatria do gênero. Uma das causas dessa situação está na relação estabelecida com o dinheiro, porque aceitamos pacificamente seu domínio sobre nós e as nossas sociedades. A crise financeira que atravessamos faz-nos esquecer que, na sua origem, há uma crise antropológica profunda, a negação da primazia do ser humano. Criamos novos ídolos. A adoração do antigo bezerro de ouro encontrou uma nova e cruel versão no fetichismo do dinheiro e na ditadura de uma economia sem rosto e sem um objetivo verdadeiramente humano. Crise mundial que investe as finanças e a economia põe a descoberto os seus próprios desequilíbrios e, sobretudo, a grave carência de uma orientação antropológica que reduz o ser humano apenas a uma das suas necessidades, o consumo. Enquanto os lucros de poucos crescem exponencialmente, os da maioria situam-se cada vez mais longe do bem-estar daquela minoria feliz. Tal desequilíbrio provém da ideologia que defendem a autonomia absoluta dos mercados e a especulação financeira. Por isso, negam o direito do controle dos Estados, encarregados de velar pela tutela do bem comum. Instaura-se uma nova tirania invisível, às vezes virtual, que impõe de forma unilateral a implacável que impõe de forma unilateral e implacável as suas leis e as suas regras. Além disso, a dívida dos respectivos juros afasta os países das possibilidades viáveis da sua economia e os cidadãos do seu real poder de compra. A tudo isso vem juntar-se uma corrupção ramificada e uma evasão fiscal egoísta, que assumiram dimensões mundiais. A ambição do poder e do ter não conhece limites. Não conhece limites neste sistema que tende a fagocitar tudo para aumentar os benefícios. Qualquer realidade que seja frágil, como o meio ambiente, fica indefesa face aos interesses do mercado, divinizado, transformado em regra absoluta. Você está no Conteúdo Inaciano.